Evangelho, primeira epístola de Timóteo. Primeira epístola de Timóteo, o capítulo 1 e o versículo, a partir do versículo 3. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 1 e a partir do versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Amém. Está aqui, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Irmão, sente a palavra de Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, então aqui o apóstolo Paulo, ele estava ensinando o jovem Timóteo, o jovem cheio de fé, um jovem cheio do Espírito Santo, como a palavra de Deus revela, que começou, se não me engano, pela avó, de Timóteo, e depois pela mãe, e revela a Deus na palavra dele, e aí também habitou no coração de Timóteo. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, quando Deus diz, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir-lhes alguns que não ensinem outra doutrina. Glória a Deus. Então, amados irmãos, não existe outra doutrina, conforme pregada até o dia de hoje. Glória a Deus. A doutrina, amados irmãos, na verdade é um mandamento de Deus, é a doutrina da alma, do corpo e do espírito. Glória a Deus. Então aqui, amados irmãos, o apóstolo Paulo fala que não é, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Então, amados irmãos, como os dias de hoje, existem várias denominações que pregam outro tipo de doutrina, outro tipo de ensinamento. Existe, amados irmãos, existem igrejas hoje, que pregam que não pode comer a carne do porco, que o Senhor Jesus ele desfez essa lei antiga, antigamente, de Moisés. E também, amados irmãos, tem igrejas também que pregam que tem que guardar o sábado, coisa, amados irmãos, que o Senhor Jesus foi perseguido na época, só porque ele curava no sábado. Os fariseus, as religiões também da época. Então, amados irmãos, então a palavra de Deus fala, que é para ninguém pregar outra doutrina, a não ser essa que Deus escreveu no livro dele. Glória a Deus. Então, amados irmãos, a doutrina, a primeira doutrina, que a gente tem que ter é amor a Deus, a Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Em primeiro lugar, amados irmãos, de todo o nosso coração. E a outra, amados irmãos, que é amar o próximo como nós mesmos. Glória a Deus. E a outra, amados irmãos, também, que a palavra de Deus revela, que Deus fala, seguir a paz com todos. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Qual é a outra, outro ensinamento, que Deus registrou na palavra dele?
amados irmãos, né? Começa a partir, amados irmãos, né, da vestimenta, né? Porque os irmãos for ver bem aqui em, se não me engano, Timóteo 3, aqui mesmo, não, se eu não me engano, amados irmãos, está na carta de Pedro, né, que revela, né, o mandamento de Deus também, né, para o homem e para a mulher, né, que a mulher se atavie e traje um mestre, com pudor e modéstia, né, e Deus fala para o homem, né, que é para se vestir de uma vestimenta manso, né, e suave, que é precioso diante de Deus. Glória a Deus. E também fala, amados irmãos, né, que a mulher não pode usar ouro, né, usar batom, todas essas coisas, amados irmãos, né, são coisas satânicas, né, que Deus abomina, né. Os irmãos podem até procurar na palavra de Deus, que vai estar aqui, ó, vai estar aqui os deveres da mulher cristã, lá em primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, e os versículos, glória a Deus, os versículos 9, se não me engano, estamos chegando meio aqui, mas foi 9. Então, amados irmãos, essa é o mandamento de Deus, né? Glória a Deus. Né? Amar a Deus acima de tudo e de todos, né? E ao próximo, e o mandamento que Deus mandou da santificação, né? Com a qual ninguém verá o Senhor. Então a palavra de Deus fala, amados irmãos, que se tiver amor no coração, né? Tudo, se não tiver santificação, não vai ver Deus. A palavra é clara, amados irmãos, né? Só não lembro que versículo que diz que está, mas Deus fala: segue a paz com todos, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Então, amados irmãos, a palavra revela que a pessoa pode ter amor no coração, né? Pode ter até amor no coração, né? Pode ter amor a Deus, ao próprio, mas se não tiver santificação, amados irmãos, né? Ninguém verá o Senhor. Então, amados irmãos, eu acredito que quem ama a Deus e ao próximo, né, e estuda a palavra de Deus, ele vai ter a santificação, né? Porque aqui, amados irmãos, diz aqui, ó. Glória a Deus. Graças a Deus. Querendo. Glória a Deus. Olha aqui, amados irmãos. Versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade, ou seja, o amor, né? Caridade e amor é uma coisa. De um coração puro. Ele deu uma boa consciência, ele deu uma fé não fingida. Aí, ó, confirma, né? Quem ama a Deus, ama o próximo, ele, amados irmãos, ele vai se trajar, se vestir do jeito que Deus quer, né? Aleluia. Porque ele tem amor de Deus no coração, ele tem o Espírito Santo de Deus, né? Glória a Deus. Então, amados irmãos, né? Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, então ele vai fazer a obra, né? Agora, amados irmãos, Deus fala, se a gente largar ele vai largar a gente também, né? Deus fala, se a gente se apartar de Deus, o Espírito Santo vai sair de nós. Mas enquanto nós estamos, né, diante de Deus, em oração, jejum, vindo na igreja, observando a palavra de Deus, então, amados irmãos, o Espírito Santo ele vai fazer, ele vai ensinar, né, ele vai, né, cada pregação, né, que os irmãos vão ouvir. Glória a Deus. O Espírito Santo, amados irmãos, ele vai ensinar a verdade, né? Porque tem muitas denominações, né, que né, tem bastante gente, mas, amados irmãos, eu garanto pela palavra de Deus, né, que se o Senhor Jesus voltar, né, ou, né, voltar particularmente para cada um, não herdará o reino de Deus, né? Glória a Deus, Pai. Então, amados irmãos, o assunto vai mais sério ainda, né, a respeito das igrejas, né, os irmãos, né, antigos, né, que obedeciam essa doutrina, né, os irmãos, né, que eram uma bênção, não tinha televisão, não tinha, né, obedeciam, davam de acordo com a palavra de Deus. E hoje, amados irmãos, né, estão caídos, né, estão caídos hoje. Glória a Deus. E a palavra de Deus revela isso, né, Apocalipse, né, que Deus fala, né? Ou seja bem frio, ou seja quente, porque morno, né? Então Jesus disse que vai vomitar diante dele, né? Então a palavra de Deus, amado irmão, ela tem tudo que precisamos saber, está escrito aqui, né? Aleluia! Só basta, amados irmãos, né, a gente ter o Espírito Santo para entender, né? Então os irmãos, amados irmãos antigos, que deixaram essa doutrina, né, eles apenas aceitaram, né, um mandamento maldito, né?
mandamento, né? Que vai levar eles ao inferno, mas continua ali. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, Deus diz mais do que, ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aí, amados irmãos, né? Então, amados irmãos, todo Deus fala aqui que quando a gente obedece, né, de coração, então Deus fala que Deus confirma. O fim do mandamento é a caridade. Então a gente obedece a palavra de Deus para amor a Deus, né? Então a palavra aqui está real, está verdadeira aqui. Então, amados irmãos, quando a gente decide, né, aceitar o Senhor Jesus, né? Então a gente já sabe, né, dos mandamentos dele. Então, por amor, né, a nossa alma, né, por amor a Deus, né, a gente vai obedecer tudo que Deus mandou, né? Glória a Deus. Porque a palavra de Deus fala, amados irmãos, ó. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro. Amados irmãos, é tão tremendo, na verdade. Os irmãos que viram nas cartas de Coríntios, né? Deus fala que não adianta, né, a pessoa falar todas as línguas, né? Falar a língua dos anjos, o que mais? Entregar o corpo para ser queimado, né? Repartir toda a fortuna dos pobres, mas quando tiver o amor, Deus fala que para nós adianta. Então, amado irmão, o que é o amor? O amor a Deus é obedecer a Deus, né? Glória a Deus. Quando a gente obedece a Deus, amado irmão, em todos os detalhes que Ele manda, a gente está amando a Ele. É isso que é amar a Deus, amado. É obedecer a Deus, né? Obedecer a Deus, amados irmãos, na verdade, é o que a gente tem que demonstrar, né, para Deus, né? Quando a gente ama a Deus, a gente obedece a Deus. Glória a Deus. Então aqui, amados irmãos, o versículo 7, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Aí, né? Glória a Deus. Está vendo a revelação aqui, amados irmãos? Né? Como já na época, né, já tinha, né, essas denominações, né, mas que hoje tem mais ainda, né? Hoje está absurdo, né? Tem aquela denominação, né, que diz, né, que acredita só em Jeová, né? Deus, né? Mas não, né? Aí tem aquelas, amados irmãos, né, que acredita, né, que o espírito humano fica na terra e reencarna em outra pessoa, né? Aí tem aquela também, né, que fala que tem que guardar o sábado, que não pode comer carne de porco, né? Que Deus fala lá, não sei que livro do Novo Testamento, Deus fala que Deus, né, fez tudo para os santos, para os fiéis, né? Glória a Deus. Então, amados irmãos, tem uma igreja também, né, que só acredita no Senhor Jesus, né? Não acredita nos três, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eles se batizam em nome de Jesus e só acreditam em nome de Jesus, né? Sendo que o próprio Senhor Jesus disse, né, que é para batizar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Se fosse só o Senhor Jesus que existisse, o Senhor Jesus não ia falar, né? Ele falou, batizar em nome do meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, amados irmãos, também existe outra, né, denominação, né, muito antiga, né, que diz que é a primeira, né, do Brasil, né, que as irmãs têm que pôr um pano na cabeça, né, para orar, né, e o que mais? E sendo que a palavra de Deus fala, amados irmãos, né, na época, né, o apóstolo Paulo escreveu sobre o véu, né, que chama de véu. Na época, amados irmãos, ele deixou bem claro escrito que o véu, o cabelo foi dado em lugar do véu. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, está aí, né, as diversas, né, denominações, né. Aleluia, Jesus. Eu tenho certeza que se chegar para uma pessoa dessa, amados irmãos, a palavra de Deus fala que eles não sabem nem o que está falando. Né? Eles ficam falando as coisas, amados irmãos, né, como se fosse um negócio mecânico, automático, né, que fica, né. A palavra de Deus explica aqui claramente, amados irmãos, diz aqui, ó, querendo ser doutores da lei, e não entendendo
nem o que dizem, nem aí, não entendendo, nem o que dizem, nem o que afirmam. Deus, manda. Glória a Deus. O negócio, a situação é complicada, amados irmãos, né? Como é que pode, né? As coisas de Deus é fácil para entender, né, irmão? Né? Mas, né, parece que, não sei, parece que eu acredito que é falta de fé, né? Falta de crer em Deus de verdade, né? Aquele que acredita em Deus, amado irmão, verdadeiramente, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, né? Ele entende tudo na palavra de Deus, né? Ele entende tudo, né? Ele entende, porque ele tem fé, ele acredita em Deus, né? Porque Deus disse, amado irmão, que aquele que se chega a Deus é necessário crer que ele existe. Está bravo Deus. E chegar à doador dos que o buscam. Então, amado irmão, porque tem tudo né, todas essas coisas, todas essas religiões, né, essas denominações, é por falta de crer em Deus. Falta de acreditar em Deus, falta de acreditar no Senhor Jesus, falta de acreditar no Espírito Santo. Né, porque a palavra que fala claramente, que eles não sabem nem, não entendem o que falam, aqui ó. E não, glória a Deus. Os que desviando-se alguns se entregaram ao avanço com o tempo, querendo ser doutores da lei. Aí, querendo ser doutores, né? E não entendendo nem o que dizem. Aí, irmão, está vendo que é o óbvio, né? Que é a verdade, né? Que não tem fé mesmo, né? Não tem fé de maneira alguma. Glória a Deus. Igual, amados irmãos, né? Igual os outros cariotes, né? Estava ali, né? Viu os milagres de Deus, tudo, né? Viu os milagres, andava com o Senhor Jesus, mas não acreditava. Glória a Deus. Então, amados irmãos, né? Aí o que acontece, né? O povo vê os milagres, né? Os milagres que acontecem, Deus curando, né? Cura a pessoa de câncer, né? Glória a Deus. Então a pessoa, né? Primeiramente, a pessoa nem quer ver esse testemunho, né? Já. Então, amados irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara, é bem explicativa. Glória a Deus. É fácil, amados irmãos, entender as coisas de Deus, né? Quando a gente tem fé em Deus, né? Agora, quem não tem fé em Deus, amados irmãos, fica inventando coisa aí, né? Inventando. E é engraçado que essas denominações estão lotadas, amados irmãos, cheio de gente. Cheio de gente. Né? E aí as igrejas que pegam a verdade, não tem quase ninguém, amado. Mas você sabe que o Senhor Jesus disse, o Espírito Santo disse, não gosto, se não o apóstolo Paulo falou, né, que nos últimos tempos não sofreriam mais essa doutrina. Né? Montuarão com mistões nos ouvidos, né, dando ouvido a fábulas, a doutrinas de demônios. Glória a Deus. Então, amados irmãos, está vendo como é que é fácil, amados irmãos, entender a palavra de Deus? Né? Fácil, está bem explicado. Né? Então, porque, né, tudo isso, né? Meu Deus do céu. Ó Deus, que nos pode, né, irmão? E outra coisa, amado irmão, Deus fala que o meu povo sofre por falta de entendimento. Não está lá, né? Estou ligando uns profetas, estou ligando. Lá Isaías. Ou pode ser que está em Isaías, ou Jeremias, né? O meu povo sofre por falta de entendimento. Aí Deus fala mais ainda, Deus fala, porque rejeita a correção. Então, se ela falar a verdade, amado irmão, a Deus evangélica morna, né? O povo não aceita. Deus fala, é a mesma conversa de todo mundo, né? É igual aquele ditado, Maria já casou. Na verdade é também. É o fermento maligno. Glória a Jesus. A palavra de Deus fala que um pouco de fermento levela toda a massa. E a palavra de Deus fala assim, alipai-vos do fermento velho para que sejais a nova massa. Né? Então você pode explicar, mas irmão, qualquer um que era de sã doutrina, né, e virou a igreja apostável, eles vão falar a mesma coisa que os outros falam, né? Ah, mas ela é uso e costume, né? Deus só quer o coração, né? O que mais? Né? Porque, aquela época lá era assim, assim. Aí fala até que tem um país que os homens já saem. A mesma coisa, né? Isso faz força, né? Faz as costas, tudo sai lá os homens. Então, mais irmão, essa é a verdade, né? A gente, né? Se a gente crê em Deus, né? A gente deve aplicar essas boas obras. Né? Fazer oração, jejum, né? Vir na casa dele.
Glória a Deus, glória a Deus. Então, amados irmãos, né, essa é a palavra de Deus, porque se, né, porque onde você está, onde você estiver no local, né, não é um lugar errado, né, você está fazendo parte ali do meio do povo, né. Eu garanto para você que se você não vai ser levado no arrebatamento, né, e se Deus te aparecer, se Deus chamar a tua alma, você está nesse lugar, no meio desse povo, que a palavra de Deus fala, foge dela, o povo meu. Né? Pela palavra de Deus, amados irmãos, né? Se o Senhor Jesus chamar cada um de nós, né? E se por acaso, né, se tiver nessas denominações, né, nas igrejas mornas, né, nas denominações que tem tudo aí, né, não será levado, amado. Não será levado. Glória a Deus. Aí o povo fala, mas a palavra de Deus fala lá em Apocalipse, né, que tinha uma igreja lá, né, que estava se apostatando, né, e que o Senhor Jesus falou que tem lá os que me seguem direitinho, né. Se não me engano, que carta que está em Apocalipse. Mas, amado irmão, se for ver a verdade, você tem que ver o seguinte, amado irmão. O Senhor Jesus, ele falou aqui em Apocalipse as 7 cartas da igreja da Ásia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Aqui em Apocalipse, amado irmão. Aqui, ó. Em Apocalipse. Né? O Senhor Jesus deu a revelação para o apóstolo João. Né? Aqui, ó. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. Só que aí, amados irmãos, a igreja que o Senhor Jesus disse isso, né, que tinha lá alguns, né, que seguia ele certinho. Só que você tem que ver, amados irmãos, se tinha mais igreja, né, evangélica, né. Às vezes só tinha aquela igreja, né, naquela cidade, não lembro que igreja que era, né, e não tinha, né, outra, né, igual a nossa igreja, amados irmãos, para Pentecostal, os Filhos de Deus, não é uma igreja perfeita. Mas é melhor do mundo, isso eu garanto para você. Por quê? Cada ensinamento, amados irmãos, né? Os irmãos pegam o ensinamento dessa igreja e comparam com qualquer igreja do mundo. Não vai achar, amados irmãos. Não que a nossa igreja seja uma igreja perfeita. Não falam isso, né? Que os membros, né? Não falam isso, né, irmão? Estou falando da igreja pentecostal dos Filhos de Deus, é a melhor do mundo. Como foi a da época, né? O missionário das Miranda, né? Nos anos 70 e 80, né? Até, né? Era a igreja revelada por Deus, né? E era a melhor da época de todo mundo, né? Irmãos, pode ver, né, que acontecia milagres, né? Se for ver no YouTube, né? Tá lá marcado, tem lá o testemunho dos anos 70, dos anos 80, meu Deus do céu, você vê muita coisa lá, amado, né? Morto ressuscitava, câncer saía, paralítico andava, né? Porque era a igreja revelada por Deus. Então Jesus revelou o missionário na época, né? Agora, amados irmãos, né? Agora Deus falou, né? Nosso pastor Jorge Santos, a igreja revelada, amados irmãos, é a nossa, é a igreja pentecostal dos Filhos de Deus. Os irmãos pensar que acontece milagre também, amados irmãos, muitos milagres. Né? Os irmãos baixar o radinho no celular, né? Lá no Play Store, Rádio Filhos de Deus, os irmãos vão ver muitos milagres, amados irmãos, né? Muitos milagres grandes também. Deus tem feito também na nossa igreja. Por quê? Porque cada ensinamento da nossa igreja, amados irmãos. Não é exaltando ninguém, não. Estou exaltando aqui o Senhor Jesus, né? Estou falando a verdade para os irmãos, né? Glória a Deus. Dependendo do ensinamento, amados irmãos, Deus opera. Se não tiver ensinamento verdadeiro, conforme a palavra de Deus, Deus não opera, amados irmãos. Né? Mesmo que os membros, né, não estejam de acordo totalmente com a vontade de Deus, né? Às vezes falta amor no coração dos membros, né? Então, mas o ensinamento, amados irmãos, né, que Deus tinha operado pelo ensinamento, né? Glória a Deus. Então até aqui, amados irmãos. Graças a Deus. Amém, Jesus.